Olá, amigos. Eu, Rosalina Santos, estou aqui mais uma vez no meu canal do YouTube para falar da palavra de Deus. A maior alegria minha é falar da palavra de Deus. Não tem como falar, deixar de falar da palavra de Deus. Podemos falar de todas as outras coisas, de política, de futebol, de tudo, da vida, de tudo, mas a palavra de Deus ela tem que ser prioridade. Ela não pode ficar esquecida. E hoje eu quero meditar no versículo de Mateus, capítulo 22, versículo 29, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Errais por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Eu não vou entrar no contexto sobre os saduceus que foram perguntar a Jesus sobre a ressurreição, não vou entrar nesse contexto. Eu vou me deter aqui só no versículo, quando Jesus diz: Errais por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Muitas vezes a gente pensa que o maior erro de nós, ser humano, o maior pecado, né, os maiores erros é mentir, roubar, adulterar, prostituir, né, essas coisas tudo. Não. O maior erro nosso é não conhecer as Escrituras. O maior erro do ser humano, corrigindo aqui, não é nosso, né? O maior erro do ser humano é não conhecer as Escrituras. E não conhecendo as Escrituras, não conhece o poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele se manifesta através dessa palavra. Esse livro é infalível. Nesse livro, descreve tudo como tem que ser nossa vida, como tem que ser nosso caminhar. Então, e muitas vezes a pessoa não conhece as Escrituras, não automaticamente não vai conhecer o poder de Deus, não vai conhecer o Espírito Santo de Deus, porque não conhece as Escrituras, as leis, os mandamentos, os estatutos, as promessas que Deus tem para todos nós, ser humano. Então a gente tem que entender que nós precisamos conhecer as Escrituras para conhecer o poder de Deus, que automaticamente vai conhecer Deus. Em João capítulo 5, versículo 39, o próprio Jesus diz assim: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, o que ele está mandando nós fazer? É uma ordem. Jesus está falando aqui: examinai as Escrituras. Porque é examinando as Escrituras que ele falou que eu vou encontrar sobre a minha vida eterna. Porque existe a vida eterna e existe a morte eterna. Mas nós queremos a vida eterna. Então é aqui que nós vamos encontrar. E eu fui olhar o que é examinar, e quando Jesus fala examinar as Escrituras, é analisar atenta e minuciosamente. Então, quando eu pego a palavra de Deus e eu leio e começo a prestar atenção no que ela está dizendo e tenho atenção e analiso o que ele está me dizendo aqui nessa palavra, eu estou examinando. Não apenas ler não, é ler, examinar, meditar. Ficar pensando, indagar, procurar saber o que esse versículo quer dizer. Senhor, Espírito Santo, revela no meu interior o que está dizendo aqui, revela no meu espírito que ele veio para isso. Jesus falou que o Espírito Santo veio para nos conduzir a toda a verdade, e essa palavra é a verdade. Então, quando Jesus fala, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, a vida eterna é aprender. A vida eterna, nós não podemos esperar morrer para ter a vida eterna. A vida eterna, ela começa aqui, quando nós conhecemos e entregamos nossa vida para Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas. A vida eterna começa aqui. E é aqui, nessas Escrituras, é aqui nessa palavra que está escrito tudo como eu tem que ser meu modo de viver, do jeito que Deus quer. Como tem que ser o meu falar, meu andar, meu vestir, tudo está escrito aqui. Então é somente com as Escrituras
nas nossas vidas, em prática, é que nós vamos usufruir a vida eterna. Aí muitas vezes você pensa assim, mas eu leio a Bíblia e eu não consigo entender. Não desiste, insiste, persiste, vai lendo que o Espírito Santo vai te dar revelação. E não é porque começamos a ler a Bíblia que nós já somos perfeitos 100%, não. Cada vez que eu vou lendo essa palavra, eu vou me encontrando a minha fraqueza aqui, e o Pai, pelo Espírito dele, que é o Espírito Santo, ele vai me ensinando a viver, eu vou corrigindo as minhas imperfeições, as minhas deformidades. O Espírito Santo vai tirando as arestas da minha vida, mas é conhecendo a palavra. Não tem como uma pessoa buscar uma vida de santidade, ter uma vida de santidade, se não for com essa palavra, com essas escrituras. Então, é por isso que Jesus falou, porque cuidais ter nela a vida eterna. Nenhum livro que nós lemos substitui a palavra de Deus. Podemos ler livros bons, de bons autores, mas nenhum deles substitui o que está escrito aqui. Aqui tem promessa, aqui tem correção para nós, aqui tem a forma, a demonstração, o ensino da forma que nós temos que viver, que andar, está tudo aqui. Tudo que nós precisamos está aqui. Saúde, finanças, vida conjugal, criação de filhos, como comportar no trabalho, tudo para a nossa vida, todas as áreas de nossa vida, está tudo escrito aqui. Então, você quer conhecer Deus e quer te conhecer, conheça a palavra dele, tá? No Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando eu leio lâmpada para os meus pés, eu fiquei meditando e entendi. Lâmpada para os meus pés. Essa palavra é lâmpada para toda a minha caminhada, minha vida. Se eu viver 80 anos, 100 anos, essa palavra é lâmpada para todos os dias da minha vida. Dia após dia, essa palavra é lâmpada. Essa palavra é lâmpada para os meus projetos, meus planos, meus sonhos, minhas conquistas. Essa palavra é lâmpada. Ela ilumina, ela clareia tudo na minha vida. E luz para o meu caminho. No Salmo 119, 105 diz: e luz para o meu caminho. Ela é luz que ilumina toda a minha vida. Eu creio que você já deve ter visto pessoas falar assim: quando fulano de tal chega, parece que ele tem uma luz. É essa palavra. Você procura saber, essa pessoa, ela tem intimidade com essa palavra, com as escrituras. Por isso que ela tem luz na vida dela. O Salmo 119 todinho é um salmo que exalta a palavra de Deus. Você pode ler o Salmo 119, são 176 versículos. A gente gasta 40 minutos para ler esse Salmo 119. Todos os versículos é exaltando, é louvando as escrituras, a palavra de Deus. E o Salmo 89, o versículo 89 do Salmo 119 diz assim: para sempre, o salmista fala com o Senhor, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então, essa palavra que nós temos aqui escrita aqui na terra, para instruir nossas vidas, para nos conduzir à vida eterna, essa palavra tem ela toda escrita lá nos céus. Tem essa palavra lá nos céus. Em 1 Pedro 1, 25 diz que a palavra do Senhor permanece eternamente. Então, precisamos de quê para termos uma vida abençoada, uma vida, mesmo que tenha lutas, mas tem vitória, tem alegria, mesmo na luta tem alegria, e a vitória vem, a bênção de Deus está aí todos os dias sobre nossas vidas. O que precisamos? Dessa palavra que permanece para sempre. Em Mateus 24, 35, Jesus disse assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Essa aqui são palavras de Jesus. Na verdade, Jesus, ele era o verbo antes dele ser homem aqui na terra. Ele era a própria palavra de Deus.
Então, por isso que nós precisamos ter intimidade com esse livro, estar lendo esse livro, estar recebendo de Deus através desse livro. Então, meu irmão, minha irmã, não deixa de ler a palavra de Deus, não deixa de ler as escrituras. Você que está me ouvindo agora, me assistindo, não deixa de crer no que está escrito nessas escrituras. Não duvide de uma palavra que esteja escrita aqui. Todo esse livro é a inspiração de Deus aos homens. Muitas pessoas falam, foi escrito por homem. Papel aceita tudo. Não, meu irmão. Não, meu amigo, minha amiga. Cuidado. Isso é uma blasfêmia. Cuidado, não fala isso. Esse livro aqui não é papel aceita tudo. Essas palavras aqui, cada palavra, cada frase, cada texto, cada contexto aqui escrito é revelação de Deus para nós. Aqui você encontra falando de homens e mulheres que erraram, que falharam, e que Deus perdoou, que Deus cuidou, que Deus tratou, retratou. Então aqui não esconde nada do homem. Aqui é a revelação de Deus para nós, essa palavra dele. Então, leia a palavra, busque para você adquirir conhecimento, para você adquirir sabedoria de Deus, é somente com a palavra dele. Então, aqui eu estou deixando essa exortação e esse conselho. Em vez de correr atrás de profecias, de pessoas para entregar profecias, leia a palavra. Ela é a própria boca de Deus falando conosco. E essa palavra é que nos ajuda a ter uma vida de santidade, uma vida de adoração ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe e abençoe sua vida. Que Deus te dê ânimo, disposição para você buscar ouvi-lo através da palavra dele. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo que estaremos falando sobre o nosso amado, o nosso Salvador, o amado da nossa alma. Um abraço, um beijo, fica com Deus, que a bondade do Eterno esteja sobre sua casa, sua família e sua vida, em nome de Jesus.